Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu estou chegando para darmos prosseguimento ao nosso projeto pedagógico que visa a sua qualificação, que visa a sua preparação para que você fique muito competitivo para este concurso. E a gente vai dando sequência no nosso aprendizado, continuando falando sobre realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás. Desta feita, a gente vai tratar da modernização da agricultura e impactos na economia goiana. Portanto, é nosso objetivo nessa aula tratar das principais características da modificação econômica mediante um processo de modernização agrícola que foi vivenciado no estado de Goiás ao longo da segunda metade do século XX e que deu uma nova dinâmica, uma nova fisionomia para a economia goiana, que foram transformações importantes, sentidas não apenas no campo econômico, mas tiveram uma grande repercussão nos campos, em outros campos, como, por exemplo, o campo social. Portanto, é um conteúdo muito importante que faz parte do seu edital, que vale a pena você acompanhar com muita atenção. Afinal de contas, pretendemos que esta seja uma aula bastante produtiva e que você consiga assimilar muito conhecimento que vai potencializar, que vai ter um resultado fundamental no dia da sua prova. Muito bem, pessoal, lembrando sempre que caminhos difíceis te levam a destinos incríveis. Você que está nessa trajetória, que está aí com foco, com determinação, com muito foco para vencer todos esses conteúdos que constam aí no seu edital, tá ligado no lance que aqui no LAC Concursos você vai ter uma grande preparação. A gente está aqui para potencializar a sua aprendizagem. Vamos que vamos, começando a nossa aula, tratando especificamente dos fatores que contribuíram de maneira significativa no processo de modernização da agricultura em Goiás. Quando a gente fala desse processo de modernização agrícola, sem dúvida nenhuma a gente precisa fazer uma análise pormenorizada acerca das políticas de interiorização do desenvolvimento que foram implementadas ao longo do século XX no estado de Goiás. Aí a gente remonta, por exemplo, à época da Era Vargas, quando, durante o Estado Novo, foi lançado a política de interiorização do desenvolvimento, que ficou conhecida como Marcha para o Oeste, que deu origem a colônias agrícolas federais no estado de Goiás, que deu uma nova fisionomia, uma nova característica para a agricultura goiana, que promoveu modernização, que promoveu crescimento da população. Posteriormente, durante os anos do governo de Juscelino Kubitschek, com a construção de Brasília, nós temos uma espécie de segunda marcha para o oeste, que também contribui de forma exponencial para o crescimento de Goiás. E, posteriormente, durante o regime militar, outro momento de investimentos infraestruturais, de criação de créditos visando o desenvolvimento agrícola no estado de Goiás. Portanto, senhoras e senhores, já anota aí no seu caderno aí, informação importante. As políticas de interiorização do desenvolvimento contribuíram significativamente para o desenvolvimento econômico de Goiás, entre outras coisas, promovendo uma melhoria significativa na infraestrutura de transportes. Afinal de contas, de nada adiantava os investimentos vultosos no setor agrícola se não houvesse uma infraestrutura necessária para garantir, entre outras coisas, o escoamento da produção, a integração, a interligação entre as mais variadas regiões do estado de Goiás. Portanto, investimentos massivos na área de infraestrutura de transportes foram
essencialmente importantes, além das mudanças político-institucionais verificadas, sobretudo, a partir da era Vargas, a partir do momento em que tivemos a administração do interventor Pedro Ludovico Teixeira, o construtor da cidade de Goiânia. Temos ali uma fase de modernização também do setor agrícola goiano. Tá aqui para você, olha aqui, moçada, o que eu acabei de falar, pessoal, o que eu acabei de dizer agora, não foi isso que eu falei? A construção de Goiânia nos anos 30, além da construção de Brasília nos anos 50, são fundamentais e vão contribuir nesse processo de desenvolvimento, de crescimento da economia goiana. Temos aqui, pessoal, olha só, a expansão da fronteira agrícola no estado de Goiás. Então, todos esses fatores aí contribuíram de modo bastante importante nesse processo de desenvolvimento agrícola. Tudo está interligado, são fatores modernizantes que em muito vão contribuir nesse processo, transformando Goiás numa importante fronteira agrícola do Brasil. Então, gente, a política de modernização agropecuária no estado de Goiás foi muito beneficiada pela implantação de uma moderna infraestrutura de transporte. Como já foi dito, de nada adiantava promover uma modernização da agricultura se não tivéssemos condições necessárias para escoar essa produção. Por isso que era de importância vital uma malha rodoviária mais moderna. Isso acaba contribuindo para importantes transformações na agricultura goiana. E isso vai ser desenvolvido, isso vai ter um crescimento maior ainda ao longo dos anos 70 e início dos anos 80. Então aqui, olha só, no período histórico de transição do regime militar para a redemocratização do Brasil, que foi verificada a partir de 1985, nós temos aí essa consolidação de Goiás, tendo o setor agropecuário como importante atividade econômica, contribuindo aí para o surgimento, desenvolvimento e consolidação do chamado agronegócio. Anota aí informação importante, pessoal. Essas transformações na economia goiana, verificadas aí ao longo dos anos 40, 50, 60, vão culminar na transição dos anos 70 para os anos 80, com a consolidação do agronegócio como importante atividade econômica em Goiás, trazendo aí novas relações sociais de trabalho. Olha aqui uma outra consequência importante dessa modernização econômica, pessoal. Temos novas relações sociais de trabalho no campo, com o estabelecimento do trabalho assalariado, com a exploração da mão de obra dos trabalhadores rurais em Goiás, nesse contexto histórico. Um novo padrão tecnológico também para Goiás, com a modernização da produção, com o uso de equipamentos tecnológicos, caminhões, tratores, colheitadeiras. Então é um novo padrão tecnológico na produção agrícola goiana. E uma nova distribuição espacial da produção, mediante a utilização dessa infraestrutura necessária, que contribui para a distribuição, que contribui ainda para a formação de um complexo agroindustrial em Goiás. Então, olha só, moçada, importante verificar que essas transformações nessa política de modernização da agropecuária goiana vai desembocar na formação de um complexo agroindustrial, que é um resultado consequente da modernização agrícola, da consolidação do agronegócio. Então, nós vamos ter a formação de um complexo agroindustrial
em Goiás. A modernização da agricultura goiana traz, então, como características importantes, pessoal, a exploração econômica do cerrado. Veja só, ao longo da década de 1970, então, nós temos o crescimento da produção agrícola em Goiás, que é fruto das políticas federais implementadas pelos governos militares no estado, que vão fazer com que a produção de soja tenha um grande crescimento e seja destinada ao mercado externo. Temos nesse contexto histórico uma aliança política envolvendo o estado, o governo federal, com a classe dominante rural. Temos essa aliança. Como é que funciona essa aliança? Nós vamos ter, então, o Estado fazendo investimentos no setor infraestrutural, vamos ter também o Estado concedendo créditos para financiamento da produção e vamos ter a classe dominante rural empreendendo aí o crescimento da produção agrícola no estado de Goiás. Então, é nesse contexto histórico de transição dos anos 70 para os anos 80 do século 20 que nós temos a incorporação do cerrado ao processo produtivo. O cerrado vai sendo gradativamente ocupado para a produção agrícola no estado de Goiás. Como é que acontecia a participação do Estado dentro desse cenário de modernização da agricultura goiana? O Estado passou a promover uma interferência na política agrícola em Goiás, promovendo desta maneira investimentos em infraestrutura, além das pesquisas agronômicas realizadas pela Embrapa, no sentido de ter um melhor aproveitamento do cerrado, promovendo pesquisas, então, para fazer a correção do solo, para que ele ficasse propício ao desenvolvimento agrícola. Além disso, o Estado também vai conceder programas de créditos especiais destinados aí à classe dominante rural em Goiás. Então, essa parceria que vai se dar a nível federal, essa parceria entre o governo brasileiro, o governo federal, a figura do Estado, com os grandes latifundiários, visava promover uma nova dinâmica para a economia goiana, promovendo dessa maneira um melhor aproveitamento do solo do cerrado. Então, o Estado vai participar de variadas formas, fazendo essa ingerência na produção, promovendo pesquisas para o melhor aproveitamento do solo do cerrado. A Embrapa vai ter um papel fundamental nesse contexto, sem dúvida alguma. Além disso, o Estado cabia investir no setor de infraestrutura e, além disso, conceder créditos para financiar a produção agrícola. É nesse contexto que nós temos o lançamento de vários projetos de colonização. Esses projetos de colonização vão dotar a região de uma eficiente estrutura viária para melhorar o escoamento desta produção. Esses projetos de colonização implementados pelo governo federal em terras goianas vai promover a atração populacional para a região centro-oeste do Brasil. Então vamos acompanhar o contexto histórico, pessoal. Goiás conhece vários momentos em que existem fatores preponderantes de atração populacional para o estado. Isso ocorre com a construção da cidade de Goiânia, que passa a ser a nova sede administrativa do estado de Goiás, em substituição à cidade de Goiás. Nós temos também a Marcha para o Oeste, que vai trazer muitos migrantes para o estado de Goiás.
Já na década de 50, nós temos a construção da cidade de Brasília, outro fator de atração populacional. E nos anos 60 e 70, os projetos agrícolas. Todos esses fatores são preponderantes, são fundamentais no sentido de se atrair migrantes para a região centro-oeste, sobretudo para o estado de Goiás, que vai possuir uma maior integração com o comércio nacional. E nisso nós temos a valorização dessas áreas ocupadas. Então perceba, lá no contexto da construção de Goiânia, as terras localizadas no estado de Goiás eram consideravelmente baratas em comparação às terras, ao valor das terras, por exemplo, de outras regiões brasileiras, como, por exemplo, a região sul. Neste outro contexto, dos anos 80, essas terras estão muito valorizadas. Então, há uma valorização, um aumento do preço do hectare no estado de Goiás por conta desses projetos de colonização. Projetos estes que contaram com a participação de várias empresas colonizadoras. Importante mencionar que o capital privado participou ativamente deste processo de modernização agrícola no estado de Goiás, o que, por sua vez, trouxe uma série de transformações econômicas e espaciais. Isso é importante mencionar, pessoal. As transformações verificadas com a modernização da produção agrícola vão trazer repercussões não apenas no campo econômico, mas também no campo social. Você tem uma nova dinâmica da população, você tem uma atração populacional. Migrantes de várias partes do Brasil vão procurar o estado de Goiás em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Temos, portanto, uma nova distribuição espacial no estado de Goiás, o que, por sua vez, não impediu as grandes diferenças regionais entre as mais variadas áreas de Goiás. Portanto, nós podemos afirmar claramente que este desenvolvimento econômico que foi vivenciado na produção agropecuária do estado de Goiás não foi homogêneo, não foi um processo uniforme. Isso vai contribuir para o desenvolvimento de algumas regiões do estado de Goiás em detrimento de outras regiões. Então, isso vai repercutir, inclusive, nos dias atuais, porque as várias regiões do estado de Goiás não têm o mesmo desenvolvimento, a mesma pujança do ponto de vista econômico e muito menos do ponto de vista social. Então, temos uma política desenvolvimentista estatal. Olha como é importante verificar esse processo, pessoal. Essa política desenvolvimentista foi comandada pelo Estado. Teve a ingerência do Estado, que comandou esses projetos, mas não participou de forma isolada. Nesse projeto, nós tivemos também a participação efetiva de empresas colonizadoras que eram representantes do setor privado. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir esse trecho, um pedaço, essa pequena aula demonstrativa do nosso querido professor Edenilson de Moraes. Nós aqui da Lá Concurso, juntamente com o professor Ed, montamos uma isolada específica para Geohistória de Goiás. Sabe quanto custa, gente? Custa apenas aí R$50 este módulo. São 60 dias de acesso e você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais com o nosso querido professor Edenilson de Moraes. Esperamos vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.